Eu sou Juliana Hebran, nutricionista clínica funcional há 15 anos e falar da Rê para mim é uma grande alegria. Eu, em primeiro lugar, eu era paciente dela e eu me encantei tanto com o trabalho que eu sempre quis ser nutricionista, que isso se intensificou mais ainda. Durante a graduação, eu aprendi muitas coisas que eu aplico no meu consultório até hoje. Fazer avaliação corporal do paciente, sobre a anamnese detalhada, sobre como atender o paciente. Então, esses conhecimentos que a gente acaba não aprendendo na faculdade, eu aprendi no consultório, na realidade, no dia a dia com a Rê. Assim, ela é uma pessoa muito estudiosa, ela sabe muito e eu pude aproveitar isso com toda a humildade que ela tem, com toda a sabedoria para o meu trabalho. Sejam bem-vindas. Eu sou a Renata, vim aqui essa noite para dar uma aula para vocês, para juntar toda essa teoria que a gente tem da nutrição na prática, para poder fazer esse evento. Preparei com bastante carinho para vocês. Então vamos lá. Tenho uma experiência de 32 anos, tá? Esses 32 anos eu me formei na PUCamp em Campinas, tá? Essa parte toda de formação que a gente vai pra faculdade com muita expectativa, tá formada, daí a gente pensa assim, tá, e agora? Tá? Tô formada e como é que isso vai acontecer? Como é que a gente vai desenvolvendo? Então, existe vários campos da nutrição, né? A gente sai da faculdade pensando, eu quero ir para cá, quero ir para lá. Então, na minha prática, tá? De sair formada com todas as angústias normais, com todos os medos e aflições normais, que caminho que a gente vai escolher? Na minha história, eu escolhi primeiro, tá? Porque vamos contar lá, 1992, a gente tem 32 anos mais ou menos para falar aqui. O mercado que se me oferecia era restrito à unidade de serviço de alimentação, que seria os restaurantes industriais, e também era só a parte mais de merenda escolar e a parte também dos hospitais. Eu saí focada em fazer uma nutrição hospitalar. Porém, como eu sou aqui de Taubaté, na época tinha poucos hospitais, eu tinha um mercado pequeno, tá? Então não se falava em consultório, tá? Então não tinha prática de consultório, era muito restrita. E a faculdade não nos formava para isso, tá? Então eu fui primeiro trabalhar em offshore, trabalhei no serviço de alimentação das plataformas de petróleo. Fiquei embarcada, tá? Então para vocês verem o mercado como era na época, eu me formei, né, colei grau 18 de dezembro, 1º de janeiro eu estava embarcando como líder da minha equipe para Salvador. Fiquei 15 dias embarcada em alto mar, tá? Em uma balsa que jogava linhas de tubos entre uma plataforma e outra. E ali uma coisa interessante 10 anos de formada, era a nutricionista que estava lá me esperando para passar todo o conhecimento dela. E eu tinha 20 dias de conhecimento, né, prático, aliás, nenhum, eu tinha só meus 4 anos de faculdade. Chegou nesse momento, eu embarquei, como tudo atrasou, eu fui embarcar, né, içada por um guindaste, que foi meu primeiro meio de transporte. Já era de noite, a gente dormiu ali. E aí no outro dia ela me acordou e falou, oi, tô indo embora, tá? E eu fiquei lá com meu conhecimento nenhum, tá? E ela com 10 anos. O que é curioso desse fato é que eu embarcava, depois ela embarcava. Logo no meu primeiro desembarque eu fui chamada, tá? Para dar algumas explicações quanto a custo, né? Que é essa área de alimentação e nutrição de custos. Eu falei com o gerente da empresa, né? Que eu não era nutricionista que fazia isso, eu somente fazia cumprir um cardápio de acordo com a Petrobras e o cliente. E logo em seguida foi o embarque dessa nutricionista experiente, 10 anos, eu achando que eu era assim, nossa, puxa, ela tem 10 anos, eu nenhum. No fim das contas, a minha experiência prática de vida contribuiu muito em relação ao meu teórico também, a desenvolver aquele trabalho. E logo em seguida aconteceu esse evento, eu acabei ficando e ela não ficou, tá? Eles preferiram ficar comigo, tá? Que era recém-formada, mas consegui entender aquele mecanismo rápido, desenvolver o que eles queriam. Enfim, a gente às vezes teme, né? Então não tema, eu tô aqui para passar segurança para vocês, para a prática. E aí trabalhei depois numa indústria, né? Porque não é muito fácil a vida de ficar embarcada. E logo concluí meu sonho. Fui para o hospital. Ali a prática clínica, o que realmente eu queria isso desde que eu entrei na faculdade. Só que nem tudo são flores. E aí eu desenvolvi um trabalho lá, gostei muito, estudei muito, tinha liberdade para isso. Mas com alguns percalços da vida, aí veio o consultório. Ele veio num processo assim, como ninguém conseguia, ninguém sabia, eu não tinha aula sobre isso, eu não tinha quem me inspirar, não tinha ninguém para me ensinar, tá? Mas veio uma necessidade de querer fazer algo diferente daquilo
que era o campo que a nutrição me oferecia. Aí vim para o consultório. E aí? Como é que eu começo, tá? Como é que eu me inspiro? Inspiro em quem? Em ninguém, tá? Porque não tinha nada, então eu me inspirei em mim mesma. Falei, como é que eu gostaria de ser atendida, né? Então eu e a minha equipe toda que está aqui no Instagram, a gente discutiu muito isso, e uma das coisas que me inspirou a nutrição era, eu aos 15 anos de vida, de idade, tá? Queria comer bem, sempre me interessei em comer bem. Como é que era essa história de comer bem? Quem podia me ensinar? Não tinha nutricionista. Eu pensei, bom, são os médicos. Mas médico cuida de doença, não de saúde. Tá? A gente não procura o médico quando a gente está saudável, a gente procura quando está doente. E quem seria esse profissional que podia me ajudar a comer bem? Então aí que veio a história da nutrição, conheci a nutrição, me apaixonei pela nutrição e continuo muito apaixonada pela nutrição. Então eu entendo a angústia de vocês quando recém-formadas ou que já estão atuando em consultório. E aí, como é que faz pra gente começar, né? Como é que a gente faz para iniciar o atendimento? Como é que esse paciente fideliza com a gente, tá? Então, vem toda a minha história, que seria o que eu resumi aqui para me orientar. E assim, começo por onde? Então, eu falei para vocês, pelas minhas necessidades, né? Então, me inspirei, tá? Nas minhas colegas, e era interessante que da minha turma, né? Ninguém foi para consultório, tá? E poucas foram, e na minha formação, ainda poucas continuam, mas as que continuam, eu sei que tem um desfecho ótimo. Então, o que será que eu vou fazer com todo o conhecimento teórico, tá? Na prática? O que seria o mais importante? Depois que eu comecei o consultório, 10 anos depois, eu sempre estudando, só de novo um parênteses, estudando com pouquíssimo recurso, porque não tinha computador, tá? Eu não tinha esse meio, não tinha essa ferramenta. Então eu tinha livros que me falavam a verdade, que nunca foram suficientes para mim. Eu queria mais, eu queria entender por que isso, por que aquilo. Depois de 10 anos, eu vou em um congresso e encontro uma nutricionista que tenho, assim, ela sabe da gratidão que eu tenho por ela, tá? Que ela fez uma palestra e eu não entendi nada. Mas eu falei, é isso que eu quero esse conhecimento dela. E aí por isso que depois de 10 anos veio a minha primeira pós-graduação, que era a Nutrição Clínica Funcional com a VP, com a Valéria Pascoal e a Andrea Naves, tá? E na época elas eram sócias. E aí eu fui, e aí assim, aí me apaixonei, assim, um amor para todas as vidas. Só que exigiu muita transformação dessa questão da teoria, porque eram outras teorias, tá? E aí eu tive que novamente me adaptar para colocá-las em prática. E aí essa paixão pela nutrição, ela veio. E aí veio a nutrição fitoterapia, mesmo na VP, porque começaram também a questionar, assim, a questão dos chás e ervas, como é que usa, quanto usa, que dose. Me especializei em fitoterapia. Logo em seguida veio a genômica nutricional, recentemente, porque na época a genética nem se falava, né? Então a gente hoje tem, né, desde 2018 que começou ali para mim o interesse, 2019 eu comecei a pós-graduação, terminei em 2020. Lá eu consegui olhar para um outro campo da nutrição, que era mais uma peça de quebra-cabeça da teoria, e já aplicar na prática, que sempre foi o que eu acho é o diferencial, pega uma teoria e já consigo aplicar no consultório. E agora, recente mesmo, eu fiz a oncologia funcional, porque veio sendo a necessidade do consultório. Então, essa foi a minha história. E aí, talvez perguntem, esportiva? Esportiva sempre foi minha paixão. Na faculdade eu fui. Só que o campo para esportiva, imagina se agora ele já ainda é restrito, imagina em 1992. Mas aí a inspiração do esporte é em mim mesmo, tá? Porque eu sempre treinei, sempre fui atleta, sempre busquei, sempre fiz balé, sempre fiz com muito afinco. Depois joguei vôlei, depois eu fui para as atividades que me davam, né, prazer em relação às ginásticas, aí a musculação. E aí, né, nesses últimos 10 anos, o surf, né? E tem uma inspiração muito grande também, porque minha família toda é do esporte. Inclusive, meu pai é um campeão de natação aos 87 anos, mantendo massa magra, performance, recordes. Então, assim, sempre me inspirou a nutrição esportiva, apesar de eu não me especializar nela, tá? Mas toda a base bioquímica que eu tenho, eu consigo aplicar para o paciente, mesmo que ele seja realmente um atleta ou só um praticante de atividade física. Então, é isso. Vamos para começar. A demanda do consultório sempre é perder peso, tá? No começo da minha carreira, não, porque a gente não tinha obesidade nos anos 80, ela vem crescendo, tá? Hoje ela já é um problema de saúde pública, tá? Então, o que eu tô colocando para vocês nessa aula primeira queixa dos seus pacientes, em geral, eu vou dizer 90%, quero perder peso, tá? O ganho de peso dele tem diversos motivos, tá? E aí, uma das coisas que acontece é eles já virem
de várias dietas, tá? Então não era o meu início ninguém fazia dieta, então eu tinha uma outra situação. Depois que eu fui entendendo, fui crescendo, foi tendo os problemas na prática, porque da teoria da faculdade, restrição calórica é o quê? Eu pego o valor calórico total, né, do que esse paciente gasta, tá? Reduzo e adequo a dieta. Então tá, ele gasta lá 2.000 calorias para viver. Então eu restringia 30% lá no começo, tá, do valor energético total dele, e aplicava a dieta, fazia o balanço em macro, micronutrientes também, que todo mundo sabe isso na faculdade. Dava certo? Sim, dava certo, tá? Promovia um gasto energético, né, incentivando a fazer mais atividade física? Dava certo? Sim. Só que para alguns não davam certo. E é exatamente essa pulga atrás da orelha que eu falei, não tem alguma coisa que eu não conheço que eu tenho que saber. E é por isso os estudos constantes e a nutrição clínica funcional é que me deu essa base para entender se ele já está fazendo restrição calórica, o que está acontecendo no metabolismo dele, tá? Que ele para de perder, tá? E outra, o que acontece é que ele ganha esse peso, tá? De novo, por que ele não estabiliza isso? Então essas pulgas atrás da orelha foram me levando para estudos. E aí recentemente, né, não tão recente, mas eu falo para vocês de tempo, é complicado que 30 anos passam muito rápido. Sempre me inspiro nos profissionais que têm base científica muito forte, que leem trabalho, que estudam e que traduzem isso bem. Então, em um dos artigos ali, eles mostram que a restrição calórica, tá, excessiva, tá, ela pode prejudicar a fibra muscular e aí prejudicar uma termogênese, tá? Então, a gente tem um trabalho que a gente viu lá em ratos, onde eles põem os ratinhos em testes, né? E esses ratinhos em testes, eles querem medir como é que é a eficiência do músculo, né, em semi-inanição, que a gente chama. Então, restrições calóricas um pouco mais severas, tá? E às vezes porque o paciente está em dieta ou porque o paciente não come, tá? O paciente trabalha o dia inteiro, passa um dia inteiro sem comer. E se ele faz como um hábito, tá? Seria essa semi-inanição. E aí, o que eles viram? Que isso estava prejudicando a expressão das enzimas, tá? Essas enzimas que estão ligadas na conversão dos hormônios tiroidianos. Então, esse trabalho foi me mostrando que se eu restringir demais as minhas calorias, tá? E esse gasto energético acontecendo, que é o que o paciente quer fazer, ele quer comer menos e treinar muito, tá? Pode promover uma alteração na expressão das enzimas envolvidas na conversão dos hormônios tiroidianos. Então, lá vai. Teoria da faculdade, todo mundo conhece. TSH, hipófise, produção do T4 livre na tireoide, tá? Conversão em T3, que é o hormônio biologicamente ativo. Isso a gente sabe. Nossa, mas então temos um problema na tireoide. Qual é o comum na prática? Um hipotiroidismo. Aquela tireoide não está conseguindo produzir o hormônio. Então, o que acontece? Dosa na prática, um TSH e um T4 livre. Quando eu tenho alteração, tenho pouco T4, eu tenho muito estímulo do TSH. E aí configura pouco T4, um hipotiroidismo. Então, o que a gente tinha até então? Eu reponho esse T4 com medicamento, no caso o médico repõe, né? E seguimos o baile. Só que esses pacientes, eles vêm, tá? Já muitas vezes em hipotiroidismo tomando T4 e não perdendo peso. Aí você fala, se seria o hipotiroidismo uma causa de ganho de peso, ele já está corrigindo isso com medicamento, e por que ele não está evoluindo? Então, a gente tem que ir um pouco mais além dessa teoria da faculdade. Eu tenho que pegar e, então, colocar trabalhos, estudar cada vez mais, entender o que será que acontece com eles. Que é isso que eu fui vendo na minha prática, tá? Que eram aqueles que não davam certo. Então, o que mais está atrás da tireoide, tá? Por que ela entrou nessa falência? Então, quando a gente olha para essas enzimas, né, que estão convertendo o T4 em T3, então lembre que não é para parar no T4, pronto, acabou. Não, o T4 ele vai virar T3, que é o biologicamente ativo. Alguém faz isso, tá? Então, essas enzimas que retiram os iodos do T4 para converter em T3, tá? Elas podem ter influência, certo? Então, eu tenho lá o paciente com sintomas de hipotiroidismo, que seriam as fadigas, queda de cabelo, cabelos mais finos e quebradiços, alteração do sono, lógico, alteração do peso, depressão, insônia, dores em articulação, músculo, uma série de sintomas, tá?
que tornam o metabolismo deles lento. E aí, nesse trabalho, eles foram percebendo que quanto mais os ratinhos faziam atividade física sob uma restrição calórica excessiva, eles começavam a ter uma alteração nessas enzimas que são as deodinases que vão tirar esse T4 para T3. Então eu tenho 3 tipos lá, que são 3 tipos que a gente tem dessas desiodases, que é a tipo 3, o que ela vai fazer? Ela é a enzima que seria poupadora. Na verdade, se eu tivesse um excesso de T3 na minha circulação, quem é que vai atuar? Ela. Essa tipo 3, tá? Essa desiodase tipo 3, ela vai pegar esse excesso de hormônio, tá? Que aconteceu por qualquer outra história e converter em T3 reverso. Um T3 também, que não vai ter ação biológica, e em T2, tá? Que não é falado, mas alguém tinha que regular. Que vamos supor que eu tenha muito hormônio tiroidiano, vai para o hipertiroidismo, o desfecho também é um desfecho patológico. Então, tem alguém que regula, e eu tô falando isso antes de uma doença acontecer, a regulação normal dos exames. Então, essa desiodase tipo 3, ela é quem iria inativar um excesso de hormônio. E o que esse trabalho vai falando pra gente? Que quanto mais esses ratinhos praticavam atividade física em inanição, em semi-inanição, essa expressão dessa desiodase tipo 3, ela aumenta, tá? E se ela aumenta, o que ela tá fazendo então? Convertendo o seu T3 em T3 reverso e T3 inativo. Então, como é que perde peso com T3 inativo, tá? Então, tomar um cuidado que esse paciente já chega assim para vocês, ou a gente mesmo, com condutas inadequadas, pode promover isso para o paciente. Submete ele a uma restrição calórica excessiva e um treinamento intenso. E a gente vê na prática o paciente não responder, mas ele vai lá, dose, classicamente, TSH e T4 livre, e tá tudo normal. Aí você fala, o que será que esse paciente tem? Isso não é uma doença tireoidiana, tá? Isso é uma função errada da tireoide, porque o estímulo do ambiente fez esse comportamento errado, tá? Essas enzimas são selênio dependente, tá? Então elas têm na composição dela uma cisteína e um selênio, tá? E aí, será que então, tá? Essas restrições tão severas não estão provocando déficit ou eles já vêm com déficit além do calórico de outros nutrientes? Porque quando a gente pensa somente em caloria, eu posso olhar para uma castanha do Pará e pensar, nossa, tá? É uma nuts, né? Ela tem um conteúdo maior de gordura, então eu vou restringir, tá? Essa quantidade de oleaginosas. Mas espera, para todo mundo? E se ele tem um déficit de selênio, será que não é interessante? Ah, mas eu vi dizer na internet que 2 ou 10 ou 3 castanhas. Não, individualizem, dosem os exames de sangue, peçam um selênio. E a curiosidade do selênio, tá? Quando eu sei, então, que essa desiodase tipo 3, ela foi mais expressa nos ratos que estavam em semi-inanição, fazendo atividade física, e que fizeram que aquela fibra muscular ativa, tá? De contração rápida, se tornassem mais lentas, tá? Então, isso afeta a termogênese, o gasto energético. Essas enzimas, então, que seria a 2, já é uma enzima que converte o T4 em T3, hormônio ativo. E ela depende de selênio. Então, se já tem esse paciente em restrição, fazendo uma atividade em semi-inanição, e aí a 2, que teria que fazer a conversão do 4 em 3 para fazer uma termogênese adequada, eu tenho um déficit de selênio, tá? Então, eu estou limitando esse paciente, ele não faz o platô na restrição calórica. Aí, vocês dosam o selênio. Se vocês observarem a faixa de normalidade do selênio, ela vai mais ou menos de 20 a uns 120, em média, laboratórios variam. Mas você vê que é uma faixa muito ampla, tá? Então parece que o paciente com 25 selênio está ótimo. Não, ele não está ótimo. Ele está dentro da faixa onde se estudaram as doenças relacionadas com o selênio, ele cabe ali. Mas ele teria que ter um selênio ótimo, muito mais da metade da referência para o valor maior da referência, tá? Então, eu suplementar um selênio e dosar também T4 com o T3 livre, fazer essa correlação deles, tá? Para saber se sim, tá? Se ele tem selênio suficiente para essa enzima converter. Ela não depende só de selênio, mas é um carro bem chefe ali. Ela também depende de zinco, tá? Em geral, o zinco está muito ligado com os receptores, tá? Então, ligado muito com transcrição gênicas dos RNAs, da mensagem, da transcrição da proteína que vai agir.
E aí eu também dependo de vitamina A, também dependo do iodo, tá? E aí então eu tenho que olhar melhor esse paciente, e aí por isso que eu falo, estudem muito. São esses exames laboratoriais que eu quero explicar para vocês, tá? E numa aula não cabe, né? Mas vão ter futuras aulas, para que a gente possa entender um exame laboratorial e colocar na prática clínica e juntar esse link que eu estou falando. Então, a realidade do paciente chegar em restrição calórica, tentando emagrecer, fazendo atividade física, ouvindo informações erradas ali em relação a isso, tá? Que ele tem que não comer, não existe, tá? E a gente fala de um processo evolutivo, né? Porque a evolução da gente já foi isso. A gente tinha um ambiente escasso. Então, vai lá no Homem da Caverna. O que acontecia com esse paciente? Não tinha comida. Para sobreviver no meio sem comida, eu tinha que ter um jeito do meu corpo gerenciar esse gasto energético. Então, com a gente tendo pouca energia vinda da oferta restrita do homem lá da caverna, tá? E espontaneamente eles tinham que se deslocar, gastavam mais. Essas enzimas, como eu coloquei, essa tipo 3, ela tá fazendo então esse controle e ela tá fazendo o corpo ser um bom poupador. Para sobreviver, ele teria que ser um bom poupador. E até dar margem para outros entendimentos, por isso que eu falo não parar de estudar, porque na genética a gente encontra, lógico que não tinha no livro que eu me formei há 32 anos atrás, mas tem agora. Eu tenho a expressão de um gene chamado FTO, poupador de energia. Então, o ambiente muito restrito sinaliza para o teu corpo armazenar. E aí é interessante porque você diminuiu a termogênese, né? Então, mudou o tipo da fibra, ela passou de rápida para lenta, tá? Converte os hormônios de forma inativa, então o seu paciente só vai afundar. Ele não vai conseguir sair desse estado, tá? E aí uma coisa que é interessante é que esse processo altera a captação de glicose pelo músculo. E esses trabalhos que eu estou falando para vocês, eles são mais ou menos 2005, 2006. Você fala, nossa, postou um trabalho antigo? Não, tá? É que eu falo que são trabalhos clássicos ali, que deram luz pra gente e falam, nossa, o que está acontecendo ali? E aí vieram os esclarecimentos. Então, esse processo, tá, que eu falo para vocês, dessas desiodases, fazendo a conversão, né, de menos hormônio, do T3 para T3 reverso e T3 inativo, tá, que é o inativo e T2, e limitando essa termogênese, porque tem um ambiente dizendo isso para ele, e aí chega na memória toda da evolução, ele tá entendendo que é para aguardar, cria-se também, tá, uma resistência da insulina no músculo. Tá? Então esse estado ali, eu acho que onde foi o bercinho para nascer a síndrome metabólica. Então eu também tenho uma alteração da captação de glicose, que aí vai mais glicose pro tecido branco em vez do marrom. Então o marrom é onde eu tenho mais mitocôndria, mais termogênese, não, mas eu acumulo no tecido branco para fazer reserva e não para gastar. E aí o corpo faz gordura, então ele vai atuar nessa lipogênese e criar uma resistência da minha insulina de jogar glicose para o músculo. Isso é a resistência insulínica que a gente vê hoje. Que aí o paciente vem usando as canetas. E que fique claro, eu não sou contra, o medicamento ele não é ruim. É só o que é ruim é medicamento mal prescrito. Muitas vezes o grau da resistência insulínica é necessário medicar. Aí nós nutricionistas com um bom endócrino é que teria esse link. E não adiantaria eu só medicar. Porque agora imagine já esse link que eu puxei. Eu uso um medicamento para resistência insulínica, que o paciente já veio. Ele está tentando não comer e está tentando gastar muito, a hora que ele parar o uso de medicamento, ele faz o reganho de peso, aí ele não consegue estabilizar. Mais difícil que perder é estabilizar, tá? Então eu vejo que se gasta uma energia tão grande para restrições calóricas excessivas, dietas mirabolantes, restritivas aos extremos, e as pessoas estão falando isso, não estão estudando para entender que elas estão causando um problema. Eu escutei há 30 anos atrás um médico de uma referência importante falando que quem causava as obesidades eram as dietas. E hoje eu tenho estudo e compreensão para dizer que eram sim, e ainda está sendo. Mas eu entendo que há 30 anos atrás eu não tinha estudo. Hoje é da facilidade que a gente tem aqui de a gente ter uma aula online, de ter toda essa ferramenta. Então eu vim quase, não dos homens das cavernas, tá? Intermediário eles ali, mas eu vim de uma era que não existia isso que eu tô fazendo aqui, tá? Então eu tô facilitando um trabalho para vocês, pegando essa teoria toda, colocando numa prática. Então para vocês chegarem no atendimento do consultório, eu preciso que tenha essa teoria e essa tradução na prática.
E a outra coisa importante é que esse tipo de prática, como esse trabalho mostra, diminui a capacidade da mitocôndria em queimar gordura, a capacidade oxidativa dela. Então, já vai faltar combustível, eu não tenho ainda um motor eficiente, que é a mitocôndria, então como que eu vou conseguir sucesso do meu paciente, tá? Ele não vai conseguir sair daquele platô da perda de peso. Então, o que é a tradução de tudo isso, tá? Que quando ele tenta fazer alguma estratégia muito restrita em caloria, com gasto energético alto, ele é o que os ratinhos mostram pra gente. E só um detalhe, feito em ratinhos extrapolados para o humano, tá? Então que nesse caso, nesse trabalho, a gente sabe que esses ratos, né, eles têm esse comportamento e tem algumas situações que o músculo funciona igual. Então a gente viu que os batimentos dessas perninhas dele ali, o músculo dele ficou menos efetivo, as fibras mais lentas, gerou essa termogênese diminuída, aumenta a expressão da deodinase 3, tá? Aí também a gente vê essa situação da resistência insulínica acontecendo, uma mitocôndria menos funcional. Então isso, num paciente jovem, já é ruim. Extrapola isso para um paciente menopausado, tá? Aí as mulheres em 50 anos, uma mulher pós-menopausa, o envelhecimento de um idoso, como que eu vou promover? Então a obesidade vai se instalando de acordo com esse processo restritivo demais, ou provocado por nós mesmas que não temos embasamento, ou por um ambiente restrito ainda, porque muitas vezes é o que a gente vê, o ambiente está restrito porque o paciente trabalha e não come, e aí no final da noite ele vai para a academia gastar. E aí ele vai culpar o carboidrato, não é culpa dele, e sim de todo o processo errado, e muitas vezes dele não conseguir utilizar esse carboidrato. Então, o que eu tenho para colocar para vocês hoje é para vocês entenderem que nessa aula eu quis abordar que a restrição calórica ineficaz, tá? Porque ela tá excessiva, com gasto de calorias errados, tá? Um gasto energético, né? Ao mesmo tempo, mudando a expressão de enzimas, tá? Entendendo que tem enzimas também que estão ligadas com a 3, que é essa desiodase 2, dependente de selênio, um mineral que está na dieta, mas que eu tenho que dosar, que eu tenho que olhar no sangue, eu tenho que olhar o que o paciente come, ofertar, sem medo da caloria das nuts. É dosar, é estudar, é colocar, é planejar. E também colocar que ele pode estar tendo a resistência da ação da insulina, que é o que a gente tem que entender muito, tá? Aí uma capacidade mitocondrial menor, e se esse paciente está nesse estado, eu não tiro ele, se eu não souber nutrição, se eu não souber manejo de mitocôndria, se eu não souber manejo de resistência insulínica, se eu não souber quem causa inflamação, porque esse estado vai gerar uma resposta inflamatória, porque se eu aumento a minha gordura corporal, eu aumento a produção dos TNF-alfa, interleucina 6 e outras citocinas, e eu crio mais resistência. Então, eu tô aqui para dar esse conteúdo para vocês. Isso aqui é só um aperitivo do que eu vou ter no meu curso. Aí eu vou chamar a minha amiga da minha equipe, a Cláudia, que ela vai falar para vocês mais detalhes sobre tudo que a gente tem para oferecer para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Renata, pela apresentação. Eu sou Cláudia Crispi, mentora comportamental, e trabalho na equipe da Renata Campelo. E sim, quanto conhecimento ela te passou agora, né? Mas isso, gente, como ela mesma diz, foi só um aperitivo. Depois de tudo que você ouviu dela, você deve estar se perguntando: como transformar o que aprendi na faculdade em atendimentos clínicos de verdade? Será que eu vou saber conduzir as consultas? E se esquecer de algum detalhe importante? Estou pronta para interpretar exames, montar planos alimentares personalizados e lidar com o retorno dos pacientes? Pois é, eu vou te dizer que a Renata também teve todas essas dúvidas. E agora, você se formou em nutrição com o objetivo de transformar vidas e está com todas essas dúvidas na cabeça? Sim, deve ter te passado alguma coisa assim, né? Eu tô aqui para te dizer que você realmente não está sozinha. Como a própria Renata te contou, todos esses sentimentos ela já teve, ela já passou por isso no início de carreira. E isso eu te digo que é super normal. Porém, agora existe um caminho para superar tudo isso com segurança e confiança. O método Renata Campelo, que é justamente nutrição na prática clínica. E dentro dessa metodologia, ela te ensina o passo a passo a transformar os seus conhecimentos teóricos
de faculdade, onde você acabou de se formar, em prática, atuando com segurança. Essa mentoria, ela foi criada especificamente para você, nutricionista recém-formado, que quer sair da teoria de uma vez por todas e ir para a prática, começando a sua atuação na carreira profissional com segurança. E agora eu vou te explicar o que é o método Renata Campelo. Ao longo do programa de mentoria, você vai aprender a dominar todas as etapas de primeiro atendimento clínico de forma clara, organizada e cativante, para que você tenha confiança desde o momento em que você começa a conversa com o paciente até ele ser sim fidelizado justamente por você. Você vai aprender a fazer a anamnese sabendo exatamente o que perguntar. Qual a queixa principal, sintomas, doenças pré-existentes, histórico familiar, suplementação e medicamentos e o mais importante, como organizar todas as informações iniciais de forma estratégica. Você vai aprender a evitar erros comuns que podem acontecer em uma primeira consulta despreparada. Definitivamente, você não irá dizer algo do tipo: não sei por onde começar uma consulta clínica. Tenho medo de esquecer pontos importantes e perder informações relevantes. Fico insegura ao estruturar o primeiro atendimento. Não, dentro do método Renata Campelo isso não vai acontecer. Você aprenderá a ter um olhar clínico para identificar sintomas que muitas vezes passam desapercebidos, mas que podem sim fazer toda a diferença no seu atendimento, no seu diagnóstico e no plano nutricional personalizado. Você vai sentir segurança para interpretar e correlacionar os sintomas, como os níveis de energia, sono, estresse, ansiedade, memória, concentração. Vai aprender sobre cabelo, pele e unha, sistema digestivo, sistema circulatório, sistema ósseo e articular e todas as disfunções do organismo. Você vai melhorar a comunicação com o paciente e mostrar como as questões cotidianas refletem no corpo dele. Tudo isso reduzindo a chance de erro em diagnóstico. Você vai aprender e conhecer ferramentas que você precisa para interpretar os exames laboratoriais de forma prática, associando os resultados às queixas e sintomas apresentados durante a primeira consulta. Para quê? Para saber exatamente como relacionar os dados laboratoriais com o plano alimentar e estratégias clínicas. Você conseguirá atuar de forma colaborativa com outros profissionais da saúde, ampliando assim o impacto da sua consulta. Você ainda traz mais segurança para o seu paciente ao demonstrar o domínio técnico. Afinal de contas, quando você fica só na teoria, é muito diferente do que você estar vivendo na prática o que você aprendeu, não é mesmo? Você vai aprender como analisar hemograma, perfil glicêmico, perfil lipídico, perfil tireoidiano, vitaminas e minerais. E terá um passo a passo completo para a montagem da avaliação nutricional inicial personalizada e que atenda, sim, às necessidades individuais de cada paciente. Por exemplo, você vai aprender a estruturar o plano alimentar de forma clara e personalizada, aprender a fazer ajustes baseados no próprio feedback de cada consulta do seu paciente. Você deixa o paciente mais engajado com estratégias nutricionais, vai aprender sobre medidas antropométricas, recordatório alimentar, plano alimentar inicial e elaboração de suplementos. Elaboração de suplementos. Você irá receber estratégias práticas para conduzir o retorno e ajustar o plano alimentar do paciente com base nos resultados e nas suas necessidades, proporcionando dessa forma um atendimento com continuidade, gerando mais confiança e resultados, sabendo identificar sinais de melhora ou possíveis problemas. Tudo isso para quê, gente? Para fidelizar o seu paciente, mostrando resultados tangíveis. Isso é extremamente importante numa conduta de consultório. Essa mentoria, ela não é simplesmente um curso teórico. Pelo contrário, ela foi criada para ser a ponte prática entre a sua formação teórica
e a sua atuação profissional. São estratégias práticas, testadas e comprovadas, reunidas por anos de experiência na prática clínica e no ensino de profissionais como você. E ao final dessa mentoria, você não será apenas uma nutricionista recém-formada, você será uma profissional confiante, segura e capaz de conduzir atendimentos clínicos com excelência. Veja o que o Renato está falando nesse depoimento. Me chamo Renato Osório, sou nutricionista e falar sobre a Renata Campelo. Me ajudou demais a entender como é que funciona na prática um atendimento. Então eu tive muitos aprendizados com ela, tanto na teoria quanto no jeito de lidar com o paciente. Contribuiu demais para hoje como eu atendo no meu consultório. Eu inspirei muito nela o atendimento com o paciente, o ser humano, tratar o paciente como um todo, ver os problemas dele como um todo. Bacana, né? Eu sei que existe uma diferença enorme entre assistir um curso gravado e participar ao vivo, com interação direta com a Renata e com a turma. E foi exatamente por isso que escolhemos entregar o curso de forma online e ao vivo. É isso mesmo, a Renata estará com você em cada aula. Mas deixa eu te contar por que esse formato ele vai te trazer ainda mais resultado e confiança. Primeiro, ele vai te trazer uma interação direta com a mentora. A Renata estando por perto, o seu aprendizado será muito mais significativo e concreto. Ela estará 100% presente em cada aula para responder suas dúvidas em tempo real. Ainda você terá a oportunidade de perguntar, interagir e esclarecer detalhes que fazem toda a diferença na hora da prática. O objetivo do formato ao vivo e online é que você saia das aulas com a certeza de que precisa fazer, para aplicar cada etapa nos seus atendimentos clínicos. Segundo ponto importante de você ter um curso ao vivo e online é a experiência dinâmica e personalizada. Por ser ao vivo, cada aula se torna uma experiência única. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe quais as dúvidas que os participantes terão, e isso torna a aula muito mais dinâmica. Além de receber o conteúdo programado, o formato interativo ele permite que as aulas sejam personalizadas, de acordo com as perguntas e com os desafios apresentados, tanto por você quanto por seu colega de profissão. Ou seja, o aprendizado ele é adaptado às necessidades reais, tornando o conteúdo ainda mais prático. E ao vivo, vocês também têm uma conexão com outros profissionais, com outros nutricionistas. Você não está sozinha nessa jornada. Participar das aulas ao vivo te coloca em contato com profissionais que compartilham dos mesmos desafios, medos e sonhos. Gente, essa troca de experiência ela é muito rica, porque ela não só enriquece o aprendizado, como também fortalece a confiança ao perceber que você faz parte de uma comunidade que está seguindo o mesmo caminho, com o mesmo objetivo comum. Por ser online, a flexibilidade também gera conforto. Por quê? Porque você participa da onde estiver. Basta ter uma conexão à internet e um dispositivo, até mesmo pelo seu celular. A praticidade ela vai estar na palma da sua mão, mas sem abrir mão do dinamismo e da interação ao vivo. O quinto ponto que eu destaco, que é importante você participar de um curso ao vivo, é o replay gravado. É isso mesmo. Eu sei que sua agenda deve ser uma loucura e que imprevistos acontecem. Então, por isso mesmo, caso você não consiga participar ao vivo de alguma aula no horário marcado, todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para você, para que você assista no seu melhor horário, para que assista de forma que mais lhe convém dentro da sua agenda. E também estarão disponíveis para vocês o material das aulas. Isso torna a experiência muito mais rica, porque você terá um embasamento de uma apresentação e você terá a explicação gravada para você assistir na hora que for melhor para você. Isso significa que você terá o acesso ao curso sempre acessível, mesmo depois que acabar o curso.
Isso é interessante, né, gente? Sexto é o foco na prática e resolução de dúvidas. Diferentemente de um curso gravado, onde você só assiste, na mentoria ao vivo, você recebe o conteúdo e tem a chance de ver exemplos em tempo real e esclarecer todas as dúvidas sem precisar esperar. A prioridade da Renata, a prioridade da equipe é garantir que você conclua cada aula seguindo o que é disposto no curso, para que você fique segura para colocar em prática tudo que aprendeu. E o calendário das aulas, ele será divulgado pela Renata já na primeira aula. Adquirindo o curso, entrando para o método, você já vai ter acesso ao calendário e já pode se programar sua agenda para participar ao vivo com a Renata. E não acaba por aí. Além desse curso completo, com tudo que eu já expliquei até aqui, nós vamos ter bônus importantíssimos que farão da sua jornada muito mais tranquila, com muito mais conteúdo e vivência prática. Você irá participar de uma comunidade no WhatsApp por 12 meses. Comunidade essa onde a Renata estará interagindo com vocês nas suas dúvidas, nos problemas que vocês têm e compartilhando dos sonhos, né? Compartilhando das conquistas de vocês dentro dessa comunidade. Gente, eu costumo dizer o seguinte, quando você está numa comunidade, a força é muito maior, porque você se sente engajado pelas pessoas que estão próximas. Isso realmente não tem preço. O próximo bônus é o acompanhamento de uma consulta de primeira vez com a Renata Campelo, em consultório, presencial, ao vivo, com os próprios pacientes de primeira vez da Renata. Ela vai te mostrar como fazer uma anamnese completa, como fazer o acolhimento do paciente, enfim, como seguir com uma rotina numa consulta de primeira vez. Afinal de contas, a primeira vez existem muitas descobertas. Paciente novo, com questões novas e uma conduta eficiente numa primeira consulta, com uma anamnese bem feita, com certeza você fideliza o paciente, sem dúvida alguma. Outro bônus importantíssimo é uma aula comigo, que sou mentora comportamental. Vamos falar sobre mentalidade empreendedora. Sim, afinal de contas você, nutricionista, está entrando para o mundo do empreendedorismo. E essa mentalidade tem que estar focada em cada passo que você dê. E essa aula será importante para te mostrar como funciona a mente de uma pessoa empreendedora. Um segundo bônus um quarto bônus, né? É uma aula sobre a insegurança nos atendimentos. O que pode sabotar os seus primeiros atendimentos. Também essa aula será comigo, que farei um teste com vocês de inteligência positiva, onde será apontado o que pode te sabotar no início de carreira. Isso é importante para que você se conheça. Autoconhecimento é a chave para você iniciar uma carreira, para você iniciar um projeto novo. E esses bônus, ele vem de encontro justamente com essa questão do autoconhecimento. Se conhecer, saber quais são seus valores e o que pode te travar no início da jornada. Veja que é um curso, uma mentoria completa, que pensa assim na sua vida profissional como um todo. Não simplesmente sair atendendo com insegurança, com dúvidas. Não. A mentoria do método Renata Campelo é para te trazer a base da prática, saindo totalmente da teoria. E como nós damos muita importância a esse autoconhecimento, todos os bônus que diz respeito à mentalidade, que diz respeito a você se conhecer, será dado no início do curso. Porque é um pré-requisito para que você, de fato, encare o consultório. Esses bônus eles serão entregues no início, para que a sua jornada seja mais fortalecida pela sua mentalidade, com base no seu perfil comportamental, para que você se sinta mais segura em sim conversar com as pessoas, atender seu paciente e fazer com que a sua carreira tenha uma base prática.
se conhecendo e partindo para ação dentro do consultório. Agora, quero que você imagine a seguinte situação. Se você quisesse alcançar um nível de prática, confiança e conhecimento que esse curso vai lhe entregar, quanto tempo e dinheiro você precisaria investir? Deixa eu te mostrar de forma clara. Uma consultoria individual com um mentor experiente. Hoje, uma consultoria nesse tipo, com um mentor com anos de experiência, especializado em nutrição clínica, pode facilmente custar R$1.000. Coloca uma base aí de 6 horas de consultoria. Só nisso você já ultrapassaria de gastos mais de R$6.000. E mesmo assim, não teria a mesma profundidade, organização e abrangência prática que esse curso, que essa mentoria do método Renata Campelo te oferece. Segundo, se você for analisar cursos presenciais especializados. Os cursos presenciais em áreas de nutrição, frequentemente eles variam entre R$2.000 a R$3.000, sem contar o tempo e os custos extras de hospedagem, de deslocamento, de alimentação e o impacto na sua agenda. É ou não é? Facinho, isso te custaria numa base aí de R$7.000, considerando o curso, considerando hospedagem, alimentação e transporte. Além disso, os cursos presenciais, eles costumam não ser flexíveis e muitas vezes não permitem interação direta. Não dá para tirar dúvidas e não tem ensinamentos na prática como estamos propondo para você no nosso formato ao vivo. Terceiro ponto aqui que eu destaco, dentro dessa questão de custos, são livros e materiais de referência. Se você optasse, suponha que você optasse por tentar estudar sozinha, comprando livros e materiais de referência, você investiria aí facilmente R$1.000 em conteúdos avulsos, sem o suporte prático e sem direcionamento personalizado como você terá aqui neste método. Agora pensa o seguinte, pensa comigo, vamos fazer uma continha rápida aqui. Com apenas 1 ou 2 pacientes mensais, você já recupera o que você vai investir nesse curso. E o mais importante, a confiança e ferramentas práticas que você vai ter ao final garantem sim o crescimento consistente da sua clientela ao longo do tempo. Isso não é um simples gasto. Essa mentoria é um investimento estratégico e inteligente no futuro da sua carreira. Agora você deve estar se perguntando, mas Cláudia, qual o valor desse curso? Vou te falar agora. O valor total desse curso, que já é incrivelmente acessível pelas transformações que ele oferece, é R$1.997. R$1.997. Só que espera, como a gente está montando a primeira turma dessa mentoria ao vivo nesse formato, você ainda tem a oportunidade de garantir o seu acesso com R$1.000 de desconto. O curso sai para você, neste momento, por R$997, ou em até 12 vezes de R$103,11. É isso mesmo que você ouviu. Nós estamos te dando R$1.000 de desconto nessa turma, na inscrição para essa mentoria. E para que fique tudo mais fácil, esse valor você pode fazer à vista, R$997 à vista, ou parcelado em até 12 vezes de R$103,11. Pensou bem? Agora, vamos fazer uma conta rápida. Com menos de R$3 por dia, isso é se você fizer à vista, você irá transformar a sua carreira, começando sua atuação clínica com confiança e se preparando para ter um retorno que se paga rapidamente. Como eu te falei, com esse investimento, com 1 ou 2 pacientes por mês, esse curso, essa mentoria, ela se paga. Tá ou não tá vendo vantagem? Gente, é realmente imperdível. E além de tudo, além dos bônus,
além desse valor mais acessível, desse desconto de R$1.000 que nós estamos te dando, nós ainda vamos te dar 2 tipos de garantia. Primeiro, uma garantia incondicional. Por lei, se você desistir do curso em até 7 dias, você recebe todo o seu dinheiro de volta. Isso é lei. Porém, aqui no método Renata Campelo, você terá 14 dias de garantia incondicional. Fez o acesso do curso, pensou melhor, não quer? 14 dias nós devolvemos o seu dinheiro. E além disso, nós temos uma garantia condicional que nós chamamos de atitude na nutrição. Veja que é uma mentoria para você colocar a sua carreira em prática. Essa garantia atitude na nutrição funciona da seguinte maneira. Você tem 180 dias de garantia dividido em 2 etapas. A primeira etapa são 90 dias. Durante os primeiros 90 dias, se você participar ao vivo de todos os módulos, completar todas as atividades e estar interagindo com a equipe, interagindo com a mentora, você tem, se dentro desses 90 dias você colocar em prática tudo o que foi aprendido, e se você não tiver pelo menos um paciente novo e não notar nenhuma diferença significativa na prática clínica, a gente está prontinho para intervir. De que forma? Se em 90 dias você não tiver alcançado pelo menos um paciente e esse paciente não seja fidelizado, nós vamos oferecer um suporte adicional para você com mais uma mentoria, 1 hora de mentoria, uma sessão individual com a Renata para acelerar o seu desenvolvimento e sucesso após o curso. E se mesmo assim, mesmo depois que você fizer essa mentoria individual, se nos próximos 90 dias você não fidelizar ao menos um paciente, utilizando a metodologia, utilizando todos os recursos que a Renata está oferecendo no método Renata Campelo, nós devolvemos o seu dinheiro. E tem mais, ainda pagamos R$500 do nosso bolso para que você tenha o retorno do seu investimento. Veja que a gente não tá para brincadeira. O método ele é um método sério, comprovado, que leva o nome e toda a experiência da Renata Campelo. Percebe o tamanho da oportunidade que está na sua frente? Pois é. Agora, diante de tudo que eu te expliquei, você tem 3 escolhas. Você pode continuar do seu jeito, do jeito que tá, sem problema algum, cheia de dúvida, correndo o risco de se sentir insegura no primeiro atendimento, ou até mesmo adiando o início da sua carreira por não saber por onde começar. A segunda opção, você também pode aprender do zero. Você pode trilhar esse caminho sozinha, testando, errando e ajustando aos poucos. Porém, tudo isso demoraria meses ou até mesmo anos, não é mesmo? Para adquirir o mesmo nível de segurança e prática, o que provavelmente custaria muito mais. Afinal, cada mês sem atender ou sem coletar informações que colham bons resultados significa tempo e dinheiro perdido, não é mesmo? Além da frustração de não sentir avanço. Frustração é um sentimento péssimo quando estamos em início de carreira. Nos sentimos inseguras, nos sentimos impotentes diante de tudo que aprendemos. Então você pode sim tentar mudar tudo isso sozinha. E a terceira melhor parte, ou você pode realmente decidir e dar sim um passo definitivo em direção à sua transformação, junto conosco no método Renata Campelo. Se juntar à turma desde agora e se sentir confiante, preparada e capaz de proporcionar resultados incríveis para os seus pacientes. Dentro das 3 opções, eu optaria sem dúvida nenhuma pela terceira. Junte-se a nós no método Renata Campelo para te dar a segurança e a confiança que você precisa. Essa oportunidade, ela está aqui na sua frente e ela não aconteceu por acaso. Não é à toa que você está assistindo essa aula. Essa mentoria, ela foi criada especialmente para você que já sente que tem muito a oferecer como nutricionista.
mas está buscando aquele empurrãozinho definitivo para agir. E melhor ainda, nessa jornada você não estará sozinha no método Renata Campelo. A Renata estará com você ao vivo, te guiando passo a passo. E você fará parte de um grupo incrível de profissionais, com os mesmos desejos, com os mesmos desafios, com os mesmos desejos e com os mesmos objetivos. Sim, conquistando aquilo que você mais quer, ter segurança para fazer os seus primeiros atendimentos, não é mesmo? Mas olha só, essa mentoria, ela é ao vivo, em formato exclusivo, e por isso as vagas são limitadas. A gente quer garantir que cada um de vocês, que cada aluno receba o acompanhamento de perto e tenha a melhor experiência possível. Então, não deixa para depois. Por quê? Porque o depois, ele vira talvez. E muitas vezes o talvez vira nunca. E eu te digo que agora, sim, é o momento de agir. Clica no botão abaixo, nossa equipe está disponibilizando o link agora. Faz a sua inscrição e tenha como objetivo transformar o seu conhecimento em prática. Conquista a confiança que você merece e começa a sua carreira do jeito certo, segura, consistente e com resultados reais. Nós estamos prontas para começar com você. Agora me diz, e você? Tá pronto, tá pronta para dar o próximo passo na sua carreira? Eu tenho certeza que a gente se vê nessa caminhada de sucesso e a gente se encontra já na primeira aula da mentoria com a Renata Campelo. Seja bem-vindo ao método Renata Campelo. Nós esperamos você na primeira aula. Até lá! Eu sou Carolina Alves, sou nutricionista. Tudo começou com a Renata. Por quê, gente? Porque simplesmente o meu irmão foi passar em consulta com ela e eu acompanhei ele. Eu simplesmente me apaixonei por aquela profissão. E aí eu fui fazer faculdade. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi tudo, como lidar com o paciente de maneira humana, mas também como lidar com o paciente de uma maneira profissional. Me ensinou tudo sobre suplementação, sobre a dieta, sobre como propor a dieta. Então a Renata para mim foi um divisor de águas, sim. Até hoje, quando eu tô nos meus atendimentos, eu lembro dos ensinamentos da Renata. Renata, muito obrigada por tudo que você fez por mim. Eu sou eternamente grata. Eu falo que é um presente de Deus na minha vida foi ter todos os ensinamentos da Renata Campelo.